Para motivar você a participar ativamente desse projeto, nós estaremos sorteando entre os participantes das lives, ou seja, as estreias dos vídeos, a quantia de $1.000 para você que mora aqui nos Estados Unidos, ou para você que, se você for sorteado e você mora no Brasil, você vai receber a quantia calculada, em real, mas calculada no dólar do dia. Para concorrer, você só precisará participar do chat, ou seja, dos comentários durante as lives. Não precisa responder nenhuma pergunta não, tá bom? Só tem que demonstrar que você está assistindo. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual. Nós estamos trazendo conhecimento da Bíblia Sagrada, a jornada mais fantástica que existe. Eu peço para que você possa deixar o seu like, o seu gostei, e se inscrever no canal, apertar o sininho aí para receber a notificação da Rota 66 Espiritual. Vamos viajar! No livro de Gênesis nós temos a história da criação, você sabe. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Bom, e para esclarecer que esses dias são os dias de Deus, não são os nossos dias, não é isso? Por quê? Porque eles podem ter 24 horas, eles podem ter 1.000 anos, podem ter 100.000 anos, Então deixa isso para Deus, não vamos colocar Deus numa caixinha não, Mas eu vou te dar uma dica. Se você quer ter uma visão mais científica, sobre a criação, eu te aconselho a adquirir a Bíblia Científica do Bispo Rodovalho. É fantástica. Amém? Mas volta para cá. Deus criou o homem e a mulher e os colocou para cuidar do Éden. Mas aí a serpente entrou e a Eva comeu do fruto proibido e deu a Adão. E aí o BO foi grande, você sabe disso, Pecado cometido, casal excluído e o Éden protegido. Deus colocou anjos para proteger o Éden do homem, para que ele não pudesse comer da árvore da vida, estando em pecado, e se tornasse agora um eterno pecador, Aí o problema seria sem solução, E aí você sabe, eles têm filhos, Caim mata o seu irmão Abel, se afasta de Deus e multiplica a maldade nos seus filhos, não é isso? Adão tem outros filhos, a população cresce debaixo do pecado, os anos passam, o mundo adoece e Deus decide enviar o dilúvio. Mas para que os homens se arrependessem e tivessem chance de sobreviver, Deus fala para Noé, você construa a arca, E ele demorou 100 anos, querido, construindo essa arca. Ou seja, deu tempo suficiente para que as pessoas que de fato acreditassem se arrependessem. Mas as pessoas não creram. Aí Noé construiu a arca, colocou os animais dentro dela e somente os que creram, ele e a sua família, que entraram na arca. O dilúvio aconteceu, a humanidade pereceu e somente Noé e sua esposa, seus filhos e noras sobreviveram. E eles vão repovoar a terra novamente. E aí acontece, um dia que Noé ele se embriaga e o seu filho Cã não o protege, o desrespeita e Noé, depois de sóbrio, amaldiçoa Cã. Assim nós temos agora 2 filhos abençoados e um filho amaldiçoado. E a terra vai sendo repovoada dessa maneira. Depois de muitos anos, um neto de Cã, Nimrod, ele se coloca à frente de um projeto, construir a Torre de Babel. Agora veja só, é um descendente de Cã que não honrou seu pai, construindo agora uma torre que não honra a Deus, o nosso pai. Então um grande número de homens se juntam e começam de fato a levantar a torre. O final da história, acho que você já conhece também, Deus confundiu a língua deles e eles se espalharam por toda a terra, dando origem aos vários povos e línguas. Viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. O tempo passa e aí cerca de 2000 a.C. surge um homem chamado por Deus. Seu nome era Abraão, E seu chamado incluía ele deixar sua terra, Ur dos Caldeus e a sua parentela. E ele iria para uma terra que Deus iria lhe mostrar, Ou seja, era um ato de fé. E ele aceitou a si mesmo, E por isso ele se tornou o pai da fé, Abraão é o nosso pai da fé. E Deus disse que Abraão seria pai de multidões, mas ele não tinha filhos, E o tempo passou e a coisa complicou porque Sara não gerava filhos. Ela era estéril. E desacreditando da promessa, então ela deu o quê? Sua serva Agar para se deitar com Abraão e nasceu Ismael, que ia virar complicação no futuro, Depois de anos, Deus cumpre sua promessa em Sara e ela tem Isaac. E aí Ismael e Agar começaram a se tornar um grande problema e tiveram que ir embora. Mas Deus disse que ia cuidar deles, Então Isaac se casa com Rebeca e tem 2 filhos.
Esaú e Jacó. Esaú desprezava a bênção da primogenitura, enquanto que Jacó amava a mesma, né? E ao final, Esaú vendeu para Jacó, por um prato de lentilha, a sua herança, né? E Jacó acabou passando por Esaú e recebendo a bênção de seu pai. Quando Esaú descobriu o que tinha acontecido, ele quis matar Jacó. E seguindo o conselho de seus pais, Jacó vai para Harã, aonde ele se casa com Lia e Raquel. E depois de passar muito tempo ali, sofreu muito com seu sogro, né? Mas a luta dele mesmo foi com o anjo do Senhor que lhe apareceu. Jacó precisava mesmo da bênção do próprio Deus, né? E o anjo o abençoou depois de uma grande luta e deu um novo nome para ele. Chamou ele de Israel, príncipe de Deus, porque Jacó significava enganador, né? Bom, dentre os 12 filhos de Israel, o destaque é para José, que sonhou algumas vezes, você sabe, e os sonhos dele parecia que ele era superior aos seus irmãos e seus pais, né? E por inveja e raiva, os irmãos o venderam como escravo. E depois de um tempo, ele acabou indo parar na prisão, por fidelidade a Deus, né? Mas ao final, ele interpretou o sonho de Faraó e se tornou o governador do Egito, ou primeiro-ministro, alguma coisa assim. Deus trouxe os seus irmãos até ele durante o período de fome, né? E depois de muitas lágrimas, José acabou perdoando seus irmãos e trazendo, né, o seu pai e toda a sua família para o Egito. Um total de 70 pessoas. Gênesis termina com Israel abençoando, né, os seus filhos e os seus netos. O Êxodo é o livro da libertação do povo hebreu. Sim, porque ele acontece 400 anos depois que José havia levado a sua família para o Egito. E em algum momento desses 4 séculos que haviam se passado, os hebreus se tornaram escravos e clamaram a Deus. E é então que surge a figura de Moisés, né? Ele foi colocado nas águas pela sua mãe quando era bebê, né? Porque eles estavam matando os bebês do sexo masculino quando nasciam e ela queria que ele sobrevivesse. E ele foi encontrado pela filha de Faraó, que o adotou. E depois de 40 anos ele acabou matando um egípcio, né, em defesa de um dos hebreus, né? E ele foi embora, ficou muito tempo distante, mas ele volta ao Egito depois para libertar o povo, segundo a direção de Deus, né? E Faraó, na época, resistiu, mas depois de sofrer 10 pragas permitidas por Deus, ele teve que liberar o povo. Então os hebreus são libertos e até o Mar Vermelho teve que abrir, querido, porque agora era um mar de gente, né? Se antes era 70 pessoas, agora são mais de 2 milhões de pessoas que estão atravessando o Mar Vermelho. Ao chegar ao Monte Sinai, Deus faz aliança com eles. Deus entrega os 10 mandamentos e a lei para Moisés, que é descrita melhor em Levítico ou então recontada em Deuteronômio, né? No livro de Números nós temos o episódio de Cades Barneia, onde os 12 líderes são enviados como espias para a terra, né? E 10 voltam dizendo que não vai dar certo, que eles não vão conseguir, né? E somente Josué e Caleb disseram que eles conseguiriam. E essa atitude dos espias levou Israel a ficar 40 anos no deserto, querido. Com exceção de Josué e Caleb, nenhum daqueles homens que eram acima de 20 anos naquele momento entraram na terra prometida. Quem entrou foram os filhos deles, né? E Moisés, o grande libertador, acabou não entrando em Canaã junto com o povo também. Ele morreu antes, né? Mas ele ensinou toda a lei novamente para os jovens que entrariam em Canaã. Em Deuteronômio conta isso, né? Ou então inicia-se o livro de Josué, contando justamente a sua história na liderança do povo hebreu. Que desde a organização lá do deserto, eles se dividiram como tribos, cada uma representando um dos filhos de Israel. Adentraram a terra prometida, novamente as águas se abriram para eles passarem, agora do Rio Jordão. Eles conquistaram Jericó de forma sobrenatural. A cada cidade conquistada, eles viam Deus agindo. Muitos milagres e conquistas aconteceram durante aquele período. Josué foi um líder fantástico, mas infelizmente ele não formou um sucessor. E então, após a morte dele, vem um novo período, o dos juízes. Foi um tempo difícil, viu? De muita instabilidade. Cada um fazia o que queria. Quando caiu na mão dos inimigos, eles clamavam a Deus e Deus levantava um líder, né, chamado juiz. Foram 14 juízes. Eu vou destacar aqui Débora, Gideão, Jefté, Sansão e Samuel, o reto juiz, o último dos juízes, né? Esse período durou aproximadamente 300 anos. Ao final desse tempo, nós encontramos a história de Ruth, escrita no livro que leva justamente o seu nome, né? É nele que nós encontramos a figura de Boaz, que foi o remidor dela. Ela era viúva, empobrecida, mas Boaz casou-se com Ruth e mudou a sua história. Daquela união nasceu Obed, que era o pai de Jessé e também era o avô do rei Davi.
E então se inicia o período da monarquia. E o primeiro livro sobre a monarquia começa contando a história de Samuel, que foi o último juiz e também era sacerdote e profeta. Foi ele quem ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, e posteriormente ele ungiu também o rei Davi. Estamos cerca de 1000 a.C. O primeiro rei chamado por Deus foi Saul, que era muito inseguro, e apesar de ser um guerreiro, quando foi chamado para ser aclamado rei, ele se escondeu entre as bagagens. Quando Davi matou Golias e começou a ficar famoso nas batalhas, ele se enfureceu e quis matar Davi. Depois de muita batalha errada, Saul acabou morrendo. Davi, que há muitos anos havia recebido a unção de rei, assumiu o trono. Primeiro apenas em Hebrom e posteriormente ele assume também em Israel. Davi foi um grande rei, aliás, foi o maior de todos, né? E foi chamado o homem segundo o coração de Deus, apesar de ter cometido adultério e de ter tramado a morte de Urias. Ele organizou o exército, ele formou uma orquestra de adoração a Deus, adorava 24 horas por dia aquela orquestra, né? Constituiu Jerusalém como a capital de Israel, né? E ele era um homem segundo o coração de Deus, a gente não pode esquecer nunca, isso é o que marca a vida dele. Lembrando que a maioria dos salmos foram escritos por Davi. Antes de morrer, Davi transfere o seu reino para Salomão. Salomão não foi um rei de guerras, tá? Durante seu reinado, Israel desfrutou de paz. Ele foi um rei que prosperou muito, mas a sua grande marca é que ao invés de pedir riqueza, ele pediu sabedoria a Deus, né? Deus deu sabedoria e riqueza. Ele é o escritor dos provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Infelizmente, no final da vida dele, Salomão, ele se afastou dos caminhos de Deus, né? O sucessor de Salomão foi seu filho Roboão, e ele não conseguiu manter o reino unido. Então Jeroboão se levantou contra ele e houve a divisão do reino. Isso culminou no início de 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá, né? E o reino de Judá só contou com o apoio da tribo de Benjamim. No reino do norte, a gente não encontra nenhum rei temente a Deus de fato, que a gente pode destacar, né? Eles impediram o povo de adorar em Jerusalém, eles criaram um centro de adoração em Samaria, adoraram outros deuses. Ao invés de destacar reis tementes a Deus, o destaque talvez seja para os profetas, né? Elias e Eliseu. Já em Judá, né, que tem como primeiro rei Roboão, os reis, na sua grande maioria, foram fiéis a Deus. Eu poderia destacar aqui Asa, Josafá, Ezequias e Josias, né? E alguns profetas dessa época foram Jonas, Miqueias, Abacuque, Isaías, Jeremias. Bom, mediante a monarquia sem a presença de Deus, em cerca de 722 a.C., Israel é levado cativo pelos assírios. Judá acabou esfriando também o seu amor por Deus, ele perdeu a sua comunhão, e anos depois, em cerca de 587 a.C., foi levado cativo pelos babilônicos. Nós perdemos o contato com a história do reino do norte. Eles acabam espalhados, né? Já o reino do sul ficou 70 anos no exílio da Babilônia. E esse é o período em que Daniel e Ezequiel profetizaram. Isaías havia profetizado antes, e Jeremias ainda profetizou por um tempo nesse período. Mas Jeremias estava em Jerusalém, enquanto que Ezequiel e Daniel estavam exilados na Babilônia. Pela ausência do templo, é também nessa época que surgem as sinagogas. Foi lá na Babilônia que surgiram as sinagogas. Viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. 60 anos depois, a Babilônia é conquistada pelo Império Persa, de Ciro, o Grande. E creiam, Ciro havia sido citado em Isaías como sendo usado por Deus para liberar o povo. E foi isso que aconteceu. Ele realmente liberou o povo para voltar para Jerusalém. Então os judeus começaram a voltar. Eles voltaram cerca de 50 mil pessoas em 3 momentos lá. E os profetas pós-exílio são Ageu, Zacarias e Malaquias. Judá não tinha mais rei, seu governador agora era Zorobabel e o sacerdote era Josué. O templo foi reedificado, o povo reafirmou a sua aliança com Deus, mas o livro de Malaquias demonstra um momento de frieza e encerra o Velho Testamento com esse momento de frieza. E depois disso nós temos um período interbíblico que nós não temos na Bíblia evangélica, né, mas que vale a pena a gente estudar a parte, os livros aos Macabeus, primeiro e segundo livro aos Macabeus. Ele conta a história de luta do povo de Deus para defender a sua identidade e o templo. Mas eu vou tirar um vídeo, 1 hora, para falar sobre esse período interbíblico.
Deixa eu te trazer um esclarecimento. Os teólogos, ao comparar as narrativas bíblicas com a cronologia histórica, eles chegaram à conclusão de que Jesus nasceu aproximadamente 4 anos antes de Cristo. Como é que é isso? Eu explico. É que a mudança do calendário, ela só passou... Esse calendário que a gente fala antes de Cristo, depois de Cristo, só aconteceu de fato no século VI. Mas os cálculos não foram muito precisos, então tem essa diferença de 4 anos. Dito isso, vamos lá. Eu quero iniciar falando do nascimento de João Batista. O seu pai, Zacarias, era sacerdote e estava no templo, servindo a Deus, quando ele recebeu a visita de um anjo. E aí o anjo disse para ele: você vai ter um filho com Isabel. Era uma oração que eles tinham antiga, mas passou muito tempo, eram idosos. E o anjo disse: você vai ter um filho precioso, homem de Deus, e ele vai preparar o caminho do Salvador. Mas só que Zacarias, naquele momento, ele não teve muita fé, E aí o anjo, diante da incredulidade dele, falou assim: você vai ficar 9 meses, Até João nascer, você vai ficar mudo. Alguns meses depois, o anjo Gabriel aparece para Maria e ela anuncia o nascimento de Jesus a ela, E quando ela pergunta como é que vai acontecer isso, ele diz: olha, o Espírito Santo virá sobre você de uma forma sobrenatural, vai acontecer tudo isso. Então ela disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Que coisa maravilhosa, Bom, o anjo Gabriel ainda disse para ela: olha, visita Isabel, sua prima, pois ela alcançou algo que era tido como impossível. Na sua velhice, ela está grávida. E então Maria vai até Isabel. Quando chega, ela confirma a gravidez de Isabel, sobrenatural, e ela também sabe que a gravidez dela é sobrenatural, Ela fica um tempo com Isabel, e aí ela volta. Quando ela volta, José sabe que ela está grávida, e ele não entende aquilo. Mas aí Deus aparece a ele em sonho, revela a ele o que está acontecendo, e então ele toma Maria como sua esposa. João Batista então nasce em 5 a.C. e a Bíblia diz que ele crescia e se fortalecia no Espírito. Jesus vai nascer em 4 a.C. em Belém. Ficava ali pertinho de Jerusalém, uns 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Apesar de José e Maria morarem em Nazaré, eles eram natural de Belém. E aí quando foi preciso ir até lá por causa de um censo, então ele foi e acabou que Jesus nasceu lá. Mas não era só uma coincidência não. Miqueias já tinha profetizado toda essa questão do nascimento de Jesus em Belém, que é a cidade do rei Davi, Quando ele nasceu, alguns pastores foram avisados pelos anjos e aí foram adorá-lo. E depois de um tempo, aí os reis magos foram avisados por Deus, dirigidos, e foram até Jesus também e adoraram e presentearam Jesus com ouro, incenso e mirra. Então são 2 situações, dos pastores e dos reis magos. E quando o rei Herodes, sabe que está nascendo o prometido rei dos judeus, então ele já imaginou a ameaça futura do seu trono. O que ele faz? Ele manda matar todos os bebês de até 2 anos de idade. Deus avisa José novamente em sonho, e José pega Maria, Jesus, e eles vão para o Egito. E provavelmente essas ofertas que eles receberam dos reis magos serviram para suprir a família de Jesus no tempo que eles estiveram fora, que eles estiveram no Egito, E aí depois da morte de Herodes, eles retornam, e aí eles vão para Nazaré, onde eles vão morar durante a infância de Jesus. Os evangelhos depois narram o episódio em que Jesus está com 12 anos e que ele vai com seus pais para Jerusalém nos dias de festa, E aí durante a volta, quando estão voltando, os pais eles perdem a Jesus, eles desencontram, enfim. E aí eles voltam, e quando voltam encontram Jesus discutindo. E está discutindo com quem? Com os doutores da lei. E ele estava sendo admirado ali pela sua sabedoria. E aí quando Maria pergunta: meu filho, o que você está fazendo aqui? O que você fez com a gente? E aí ele responde: eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Uau, querido, que coisa maravilhosa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas especulam: o que Jesus fez entre os 12 e 30 anos? Então, primeiro você tem que aceitar: se a Bíblia não colocou, é porque Deus não achou relevante, Mas você pode pegar Lucas 2, 51 e 52, diz assim, que Jesus desceu com seus pais, depois desse episódio aí, e ele era submisso aos seus pais. E aí Jesus crescia em sabedoria e estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então guarda essa passagem que eu acho bastante importante, ok? Então, para simplificar, Jesus cresceu por ali mesmo, onde era conhecido como o filho do carpinteiro,
ele volta definitivamente em cena aos 30 anos, quando seu primo João estava exercendo o ministério profético, agora pregando o batismo de arrependimento. Quer dizer, João Batista é 6 meses mais velho que Jesus, e ele iniciou o seu ministério. Jesus vem até ele e pede para ser batizado. Ele reluta um pouco, mas ele acaba batizando Jesus. Depois o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, e ali ele é tentado por Satanás, mas ele vence. Amém, querido? Bom, abrindo também outro parênteses aqui, durante a infância e juventude de Jesus, provavelmente ele morou em Nazaré. Mas enquanto adulto, quando praticava o seu ministério, Jesus morou em Cafarnaum, ok? É mais ao norte de Jerusalém. Cafarnaum fica, Nazaré é uns 150 quilômetros, Cafarnaum fica a 200 quilômetros ao norte de Jerusalém. E quando ele via a Jerusalém, o que ele fazia? Provavelmente ele ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram seus amigos e moravam pertinho da cidade de Jerusalém. Ok? Queridos, cerca de um ano e meio depois que João Batista batizou Jesus, ele é preso e ele é morto. E aí Jesus passa 3 anos, né, exercendo seu ministério, cumprindo seu chamado, cumprindo sua missão, né, e ao ponto de chegar à sua morte, a sua entrega final. Ele morre em 29, e aí ele ressuscita, você sabe, aparece para várias pessoas durante 40 dias, e aí ele deixa um recado para a sua igreja, fica em Jerusalém, e a igreja fica, amém? E aí Jesus sobe aos céus. E aí começa a história da igreja primitiva. Eles estão em oração, e no ano 29 eles recebem a visita do Espírito Santo, né? No Pentecostes eles são visitados, cheios do poder de Deus agora. Pedro prega e 3.000 homens se convertem. Depois Pedro prega de novo, 5.000 homens se convertem, ou seja, manifestação total de Deus. Amém? O tempo passa e aí a igreja precisa de mais gente para ajudar. Então 6 diáconos são levantados, e dentre eles está Estevão, para serviço natural, querido. Mas Estevão está cheio do Espírito Santo e começa a pregar. E muitas pessoas são curadas, libertas, salvas. Mas no ano 35, querido, infelizmente Estevão é morto. Ele é morto por aqueles que estavam judeus, que estavam perseguindo eles, né? Inclusive dentre eles estava Paulo. Então Estevão é morto, a igreja é perseguida nesse momento, muito perseguida, e aí finalmente o evangelho se espalha, porque Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Depois eles tinham que sair, mas eles ficaram ali em Jerusalém por muito tempo, e somente depois da perseguição é que eles começaram realmente a cumprir a missão deles. Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. O ano 36 é o ano da conversão de Paulo. Paulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco, e aí ele se converte ao evangelho. De perseguidor, agora ele vai pregar o evangelho. Mas antes disso, ele passa um tempo na Arábia, ele conta sobre isso. Ele fica uns 3 anos lá, eu acho, se preparando em Deus. Depois, Paulo vai a Jerusalém, e ele conta que o único apóstolo que ele conversa, que ele se encontra de fato, é Pedro. E ele começa a pregar, mas os discípulos não davam crédito. Por quê? Porque ele levava em conta o passado dele muito pesado de perseguidor da igreja. Então ainda Paulo não conseguia convencer. O que aconteceu? O pessoal achou por precaução melhor que ele voltasse para Tarso, que era a sua cidade. Então ele voltou para Tarso e ficou lá por muito tempo, até ser chamado por Barnabé. Muito bem, enquanto isso, Pedro está pregando, sendo usado por Deus, a igreja está crescendo, amém, pregando para os judeus e tudo mais. Mas aí Deus chama ele para pregar para os gentios. É aquela passagem que Deus envia uma visão, e ao final Pedro reluta um pouco, mas ele vai pregar para Cornélio. E quando ele está pregando, o Espírito Santo enche as pessoas que estão ouvindo a palavra, e aí Pedro diz depois: olha, não adianta negar água para essas pessoas, porque se o Espírito Santo encheu-as, quem somos nós para negar o batismo, né? Então o evangelho está se expandindo, querido, de uma forma tremenda. A igreja continua crescendo, se expandindo, e no ano 41 o evangelho chega aonde? Para os gregos, e a igreja de Antioquia é aberta. Barnabé foi enviado para lá para consolidar o trabalho, e depois Barnabé pega Paulo e vai levar também para lá, e Paulo começa a compartilhar o evangelho e fica 1 ano ensinando em Antioquia. E um detalhe interessante, que Antioquia foi o lugar onde a primeira vez os discípulos são chamados de cristãos. Então isso é bacana você anotar aí, tá bom?
Por volta de 44, aí acontece uma coisa muito triste. Acontece a primeira morte de um apóstolo. É o Tiago, é mandado executar por Herodes, que mandou prender Pedro. E depois Herodes acaba morrendo de uma forma terrível, porque ele aceitou a adoração como se ele fosse um deus, né? Você pode ler isso em Atos 12, você vai encontrar isso aí. Muito bem, o tempo está passando, chegou ano 45. E aí se apresenta Tiago, irmão de Jesus, que agora tinha se convertido, era um dos grandes líderes da igreja, e foi quando ele escreveu a sua epístola. Então, portanto, o livro de Tiago, na ordem cronológica, é o primeiro livro escrito do Novo Testamento. De 46 a 48 aconteceu a primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé. Eles levam João Marcos junto, que é sobrinho de Barnabé, mas, por razões que a gente não conhece, João Marcos acaba abandonando a viagem. Talvez porque ele era jovem, não sei. Isso vai complicar um pouquinho a vida dele com Paulo lá na frente, o relacionamento, né? No ano 49, querido, acontece em Jerusalém a primeira reunião dos líderes para decidir como é que eles vão tratar os gentios que estão aderindo ao cristianismo, que estão se convertendo, né? E esse evento é denominado Concílio de Jerusalém, e o concílio é bastante importante e simbólico. Por quê, querido? Porque lá é que o apóstolo Paulo se encontrou com Pedro, Tiago, irmão de Jesus agora, e João, tidos como as colunas da igreja, ou seja, os líderes principais da igreja naquele momento. E eles reconheceram o ministério de Paulo e Barnabé. E eles concordaram então que Paulo e Barnabé vão pregar para os gentios e que eles vão continuar pregando para os judeus. Então isso é importante entender também. Aconteceu 13 anos depois da conversão de Paulo. Ou seja, Paulo passou por um processo, né? Não saiu pregando já, exercendo o ministério, não. No ano 50, João Marcos escreve o Evangelho de Marcos, o sobrinho de Barnabé, lembra? E ele era discípulo de Pedro. Alguns teólogos, inclusive, defendem que provavelmente ele só escreveu, foi Pedro que ditou. Mas não tem prova disso. Então, por enquanto, fica aí. João Marcos é o autor ou o escritor do Evangelho de Marcos. Entre 50 e 53, vem a segunda viagem missionária de Paulo. Mas aí, por divergência com Barnabé, por causa de João Marcos, ali, Paulo diz, olha, não vou viajar com João Marcos, e acaba que discute com Barnabé, e ele vai junto com Silas. E aí, quando ele está em Corinto, ele escreve as cartas aos Tessalonicenses. Entre 54 e 58, aconteceu a terceira viagem de Paulo. E quando ele estava em Éfeso, por volta de 57 mais ou menos, Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. E então ele viaja para Macedônia e de lá ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Paulo viaja para Corinto devido a um problema que ele teve lá com os judeus. E de lá de Corinto ele escreve aos Gálatas e ele escreve também o livro maravilhoso, a carta maravilhosa aos Romanos. Tremendo demais, né? Aí entre os anos 58 e 60, Paulo vai voltar para Jerusalém. Mas ele é avisado por Ágabo, um profeta, que ele seria preso lá. Mas mesmo assim ele vai. E ele é preso no templo, ele é levado perante o Sinédrio, ele é enviado por Lísias a Cesareia, onde ele é mantido em prisão por 2 anos, querido. Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Aí no ano 60, Paulo é ouvido por Félix e Festo, e ele apela para ir para César, para Roma. E ele prega diante de Agripa e Berenice e também aos homens de Cesareia. No ano 60, os evangelhos de Mateus e Lucas são escritos. E Paulo é levado para Roma, considerada então agora a 4ª viagem missionária de Paulo. No ano 61, então, Paulo chega a Roma e fica preso em prisão domiciliar. Ele podia receber visitas, né? E aí, nesse tempo, ele escreve a carta a Filemon e aos Colossenses. E cerca de 2 anos depois, ele vai escrever a epístola aos Efésios e também a epístola aos Filipenses. Lá por 62, Lucas conclui o livro de Atos, né? E que era junto com Lucas também, né, ali. Mas enfim, ele conclui a segunda parte. Em 64, Paulo é liberto e neste ano ele escreve a sua carta a Tito. E neste mesmo ano, Pedro teria escrito a sua primeira epístola. E no ano 65, a epístola aos Hebreus é escrita, mas a sua autoria não é definida. Alguns dizem, foi Paulo que escreveu, outros dizem, não, foi Apolo, que era um discípulo de Paulo, né? Mas não se sabe de fato, não tem uma prova de quem que escreveu de fato. Vamos lá, ano 67, Pedro escreve a segunda epístola, e aí Judas, irmão de Jesus, escreve a sua epístola também. Neste mesmo ano,
Paulo é preso novamente. E aí ele escreve as suas duas últimas cartas ao seu discípulo Timóteo. E apesar da Bíblia não contar isso, mas a tradição diz que Pedro e Paulo eles foram mortos no ano 67. E Pedro até teria pedido, para ser crucificado de cabeça para baixo, por se considerar indigno de morrer como Jesus morreu. No ano 70, segundo a profecia mesmo, acontece. O general Tito destrói o templo de Jerusalém. Aí, queridos, só lá no ano 95 é que se encontra que diz que foi escrito por João o Evangelho de João, E também ele escreveu as suas 3 cartas. São 66 anos depois da morte de Jesus. E no ano 96, após ser exilado da ilha de Patmos, João vê Jesus, recebe as suas palavras e escreve o grande livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse. E aí os historiadores eles dizem que João morreu lá pelo ano 100, E aí se considera o fim da revelação. Que você possa ter aprendido, que hoje possa ter sido algo importante para você se localizar na história. Então, a cronologia é uma coisa muito importante, porque aí a gente pode ler com mais entendimento. Amém? Antes de orar, eu quero pedir para você que você possa indicar para outras pessoas, mandar um link para outras pessoas, convidar outras pessoas para estar fazendo parte do nosso canal. Amém? Talvez deixei de falar algumas coisas que você gostaria que eu falasse. Então eu gostaria que você escrevesse nos comentários aí o que é que eu deixei de falar. Vai ser muito importante você colaborar com a gente. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer nesse momento por cada pessoa que está conosco, Senhor. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor nos trouxe. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe a cada um, cada família, cada vida, cada propósito, cada sonho, projeto diante do Senhor. Ó Deus, e abençoe para que nós possamos continuar percorrendo essa rota tão maravilhosa que é a Rota 66 Espiritual. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe muito. Até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual. Até mais.